da epigenética. O fato da gente ter um gene não necessariamente quer dizer que ele vai se manifestar. Exato. Eu gosto de pensar, eu gosto de fazer analogias, eu gosto de pensar, me ajuda a entender. Então, eu gosto de pensar o nosso DNA, nossos cromossomos, como as teclas de um piano, né? Vários pianos, as mesmas teclas, cada um sai uma música diferente. Depende da tecla que é tocada. Então, a epigenética é mais ou menos isso. A gente tem um conjunto de genes, e esses genes eles vão ser ligados ou desligados muito em relação... E aí a gente vai voltar a uma história que a gente já falou, com o nosso estilo de vida. Então, o fato da gente ter um gene não é uma... Vou voltar num termo bélico. Não é uma condenação... Não. Né, de Concordo. que a gente vai desenvolver aquela doença. Não é uma bomba relógio. Não. É um sinal, uma placa na estrada. Alerta, cuidado. E aí eu acho que é mais importante ainda a gente reforçar medidas do nosso dia a dia que vão nos permitir ter uma vida com menos chance daquele gene manifestar. Mas eu falei epigenética só para o pessoal que está nos assistindo, que às vezes tem pessoas que não têm esse entendimento de biologia, né? O gene está aqui, né? A função do gene é produzir proteínas. Então, quando tem esse gene meio estragadinho, ele favorece o aparecimento de mutações como BRCA1, BRCA2. Ele tem uma deficiência de corrigir os erros, que chama deficiência, é um método de recombinação homóloga. Tem vários métodos que o organismo tem para consertar esses erros, mas o BRCA1 e o BRCA2 tem essa deficiência. Então, vai com o tempo acumulando ou não. E aí, assim, conforme cada gene tem uma função, ele produz substâncias que você pode mudar a alteração dessas proteínas, que chama epigenética, entendeu? Você está por fora, como chama, alteração pós-transcripcional, não é isso? É isso, né? Eu aprendi de biologia molecular que eu adoro. Mas assim, é o por fora. Você adora? Lambertini, que eram pacientes com mutação germinativa do BRCA1, BRCA2, tratados e cancerosos, já aconteceu. Mas aí o grupo que engravidou teve uma expectativa de cura muito maior do que o que engravidou. E aí, você fez o quê? O que você fez? Você não fez nada, você mudou. E no caso, talvez, foi a gestação. Então, mudou a expressão. Porque o gene está lá. Está lá o gene. Entendeu? Está lá estragadinho, né? A mutação germinativa. E a gestação mudou o cenário. Desenrolar. É interessantíssimo, entendeu? Então isso bate com que essa... A gente sempre bate na mesma tecla, que a gente pensa juntos, a gente pensa iguais. Eu penso muito nesse Mudança estudo... estilo de vida, entendeu? Eu penso muito nesse estudo, né, que ele é famoso, que mostrando que as mulheres se beneficiaram da gestação. Isso é fantástico. Exato. E é claro que a gente tem um modo de pensar da biologia molecular, né, imaginando que a gestação tenha alterado alguma coisa, mas a gente pode pensar sobre as expectativas, né? Que tudo que essa mulher até então pensava, ela não pensa mais. Que é tudo que essa mulher, as perspectivas que ela tinha, agora são outras. Ela tem um filho. Eu costumo imaginar que aquilo que você pensa ajuda aquilo que você tem, sabe? Então, essa gestação vindo como uma carga positiva imensa e mudando e fazendo com que essa mulher tenha, entre aspas, aquele motivo para viver. Agora eu preciso criar o meu filho. É claro, é um jeito poético de enxergar, mas eu acredito nisso. Como a gente está falando, eu creio nisso, eu não posso comprovar. Talvez seja a biologia molecular que esteja mudando ali, mas essa mulher, de fato, cria uma carga positiva imensa. Então, mãe, filho, mas não tem luxo, não. É entendeu? isso que a gente estuda muito. Tem que brigar. No que a gente chama, né, numa área que a gente chama de medicina mente-corpo, que é essa interação que acontece o tempo todo entre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e como isso se traduz na biologia do nosso corpo. A gente não está dizendo aqui que pensamento positivo cura doença, né? Acho que é importante a gente fazer essa observação. Mas a realidade do que acontece nos nossos pensamentos, realmente ela vai mudando como que o corpo acontece. Então, por exemplo, se a gente aqui fizer um exercício rápido e em 1 minutinho pensar num limão bem azedo, pensa aí num limão bem azedo, o que acontece? Você acabou. Muda a realidade da sua boca. Você não tá chupando limão nem nada. Você pensou no limão, mudou. Muda. Né? A boca muda. Então, o que é? Isso é essa interação, pensamento, biologia acontecendo o tempo todo. Então, eu acho que isso que você falou, Daniel, da gente... O modo de olhar a vida, ele com certeza tem um impacto
nos nossos comportamentos do dia a dia, que lá no final vão ter um desfecho de mudar, assim, né? Ó, Uma isso é realidade fato, ó. biológica. Tem